voltando com a resposta da interatividade falada no bloco anterior, se a questão, no caso a afirmação 1 e a afirmação 4 estão corretas, a resposta certa é a letra C. 1 e 4 estão corretas. Em relação a esse bloco, eu irei falar sobre a capacidade motora condicional, força e velocidade. Para a gente entender de maneira geral essas capacidades motoras, a gente tem que pensar na seguinte característica. A força, a velocidade e a resistência, elas trabalham dentro de um sistema triangular, sendo que existe uma interação entre força e velocidade, existe uma interação entre força e resistência, existe uma interação entre velocidade e resistência. Então, dentro da modalidade esportiva que o seu aluno pratica ou que o seu atleta pratica, tem que entender quais são a força qual tipo de força, no caso, que ele precisa, qual tipo de velocidade que ele precisa, qual tipo de resistência que ele precisa. Porque no meio termo nós temos também força rápida, resistência de força e a resistência de velocidade, que não é nem máximo da força, nem máximo da velocidade, que é a força rápida. Não é nem o máximo da força, não é nem o máximo da resistência, mas é a força de resistência. Não é nem o máximo da velocidade, nem o máximo da resistência, mas é a resistência de força. Então, entender toda essa dinâmica triangular, força, velocidade e resistência, é fundamental para justamente trabalhar nas questões de treinamento com esse atleta. Em relação especificamente à força é uma característica humana com a qual se move uma massa, o próprio corpo ou um implemento, ou de reagir a uma resistência ou oposição pela ação muscular. A força pode ser dividida em 3 características, ou em 3 forças: força máxima, força rápida e força resistente, ou resistência de força. A força máxima tem como a seguinte explicação: é a maior força disponível que o sistema neuromuscular pode mobilizar por meio de uma contração voluntária máxima. Então imagina só, onde que a gente aplica isso dentro do esporte? Por exemplo, levantamento de peso ou levantamento olímpico. Isso é uma força que o atleta executa com uma contração máxima. Dentro desse contexto, nós temos ações musculares concêntricas, ou seja, a favor do movimento, que justamente vai encurtar a origem e a inserção dessa musculatura. Nós temos a ação muscular excêntrica, que vai o quê? A favor, no caso da gravidade, que justamente vai alongar, no caso, a musculatura e vai afastar a origem da inserção. E eu tenho movimento articular, ou seja, no caso do cotovelo. E no caso, eu tenho ação isométrica, também conhecido como ação estática. Eu tenho ação muscular, ou seja, eu tenho tensão, o músculo está sendo trabalhado, mas não acontece movimento articular. Todas essas características vão levar em consideração, por exemplo, qual a massa muscular que esse atleta precisa desenvolver. Da mesma maneira, qual a capacidade de ativação. Eu tenho que pensar em componentes, por exemplo, neurais, que justamente são bem característicos de aumentar a força muscular. E, consequentemente, qual a qualidade dessa massa muscular para justamente desempenhar esse movimento de uma repetição máxima. Já a força rápida a gente pode chamar também de potência, tá? Que é justamente o produto da força e da velocidade. Então, movimentos que precisam dessas duas capacidades motoras constituem-se como algo potente. Pode ser o quê? Um chute no futebol. Tem que ser rápido e tem que ser o quê? Forte. O soco no boxe tem que ser rápido e tem que ser forte. Essa é uma característica que, de certa forma, precisa ser trabalhada. Mas, para isso, eu tenho que ter o quê? Uma capacidade de força e de contração máxima. E dentro desse contexto, eu tenho que pensar em trabalhar o quê? Em torno de 30% a 70% da força máxima dessa pessoa,
mas de maneira o quê? Veloz, com velocidade. Então, esse é um exercício o quê? Com rápidos movimentos durante a execução dos gestos esportivos. E finalizando essa capacidade motora força, existe a força resistente. Que essa força resistente, tudo que está falando de resistência, envolve justamente resistir à fadiga. Ou seja, durante um período de treinamento, qual é a resistência dessa pessoa condicionar e manter justamente o desempenho dela durante a modalidade esportiva ou durante a atividade que ela está sendo realizada. Com isso, eu preciso também ter uma força máxima e eu preciso também ter o quê? Um rendimento metabólico adequado, para justamente, de certa maneira, favorecer tanto a força máxima e tanto a resistência de força. Basicamente, os exercícios que têm uma duração de 3, 4, 5, 10 minutos, o boxe, por exemplo, tem força, tem potência, tem força rápida? Tem, mas também precisa de resistência de força. Justamente manter, de uma certa forma, o nível desse atleta de potência que ele tem. Da mesma maneira, os jogos coletivos também precisam de potência? Precisam de força máxima? Precisam, mas também precisam de resistência de força ou força resistente. Da mesma maneira, os maratonistas, que são habilidades ou modalidades mais longas, que também precisam ser trabalhado essa força resistente. Onde a gente encontra essa força nos esportes? Lembrando que nós temos 3 tipos: força rápida, força máxima e resistência de força ou força resistente. Nós podemos encontrar, por exemplo, caracterizando, no caso, as modalidades do atletismo: dardo, disco, peso e o martelo, que eu preciso do quê? De um movimento. Ele tem que ser rápido e ele tem que ser forte. Da mesma maneira, eu posso encontrá-lo nos movimentos ou nos gestos esportivos, nos esportes coletivos: futebol, basquete, handebol, o polo, o futebol americano, por exemplo. Justamente, por mais que eu precise de força rápida, no caso, num chute, ou no caso de um arremesso, eu também vou precisar que seja potente o meu chute, que seja potente, no caso, o meu lançamento ou o meu arremesso. E da mesma maneira, o saque no tênis. Eu tenho que ser rápido e tenho que ser veloz. Outra característica dessa força rápida são os saltos horizontais e verticais. Existe potência, existe uma relação de velocidade e força. Quanto mais potente for, mais alto o atleta vai conseguir saltar. Desde modalidades, no caso do atletismo, salto em altura, tripla distância, desde modalidades coletivas, que justamente precisam de saltos, tanto verticais quanto horizontais para executá-los. E, da mesma maneira, no atletismo, as corridas, e da mesma maneira, nos esportes coletivos que também precisam de corrida. Seja ela de maneira rápida, os sprints, seja ela de maneira o quê? Mais resistente. E lembrando que essa resistência, ela está envolvida em todas as modalidades esportivas. Então, querendo ou não, em determinado momento do treinamento, vai se trabalhar mais a força máxima, dá prioridade. Em determinado momento, mais a resistência de força. Em determinado momento, a força rápida. Em relação à velocidade, a velocidade é a capacidade de executar uma ação motora no tempo mínimo em determinadas condições. Essa capacidade, querendo ou não, representa o tempo que se leva para cobrir uma determinada distância. Ela pode ser dividida em velocidade de reação, velocidade cíclica, acíclica e velocidade de força. No caso, inicialmente, a velocidade de reação, ela tem como característica expressar pela reação de uma pessoa a um estímulo. Esse estímulo pode ser o quê? Visual. Um assobio, ou no caso, um tiro no atletismo, na saída da natação, por exemplo, na esgrima, ou no boxe, por exemplo, pode ser o quê? Visual
essa característica no tênis, o movimento que o atleta faz. Pode ser o estímulo auditivo, que são justamente as saídas do atletismo, da natação, do bloco de partida. Estímulos táteis, são informações táteis. O atleta vai tocar numa parte do corpo, o outro atleta vai ter uma reação. E sinestésica, o contato que esse atleta tem com o solo, por exemplo. Então, tudo isso são características que vai gerar uma reação dele de acordo com as informações obtidas. Em relação à velocidade de reação, é reagir o mais rápido possível a um estímulo. Esse estímulo pode ser o quê? Visual, como demonstrado na figura, a partir do momento do bloco de partida que tem um tiro no atletismo. Pode ser também o quê? Um estímulo, no caso, auditivo, que também tem uma característica que vai gerar em consideração tanto a parte sensorial quanto a parte motora. Já a velocidade cíclica é a máxima velocidade que pode ser alcançada a qualquer movimento cíclico. Então, em determinado momento da modalidade, por exemplo, no atletismo, na natação e no ciclismo, os movimentos se repetem, ou seja, são os mesmos movimentos, tem o mesmo gesto que é realizado a partir do momento da prova até o final dela. E, finalizando essa velocidade, o próprio nome já diz, acíclico. Acíclico vem de não, de negação, que justamente tem uma rapidez na execução desse movimento, mas com mudanças de direção. Ou seja, são movimentos velozes, mas que não se repetem. É contínuo, é de aceleração, mas nunca uniforme. Então, é a passagem do movimento, por exemplo, em linha reta, do movimento em deslocamento lateral, ou movimento de uma redução de velocidade. Isso pode ser feito o quê? Com dribles, arremessos, saltos, lançamentos e até mesmo nas lutas. Dentro dessa característica condicional, velocidade de força, a velocidade de força relaciona-se aos trabalhos contra a resistência, ou seja, é toda a característica de movimento que é aplicado, por exemplo, contra o solo, seja num gramado, seja numa quadra, seja num tablado. E justamente esses movimentos precisam ser rápidos, precisam ser o quê? De certa forma, potentes. Então, dentro dessas características, podemos encontrar onde? No atletismo, nas corridas para os saltos ou nas corridas de velocidades em subida, que justamente podem ter outro exemplo após a saída do bloco de partida. Por quê? O pé desse atleta tem contato com um determinado componente, com esse bloco. E, consequentemente, é preciso fazer uma força de contato para justamente gerar uma reação e, consequentemente, realizar esse gesto esportivo. Onde nós podemos encontrar a velocidade nos esportes? Em vários locais, desde a saída do atletismo, da natação, o saque, por exemplo, no tênis, ou no caso a rebatida no tênis, até mesmo os jogos coletivos e as lutas. Outro ponto importante são justamente as velocidades cíclicas, característica das provas mais curtas, tanto na natação quanto no atletismo. E as velocidades acíclicas, onde pode se encontrar nos saltos e lançamentos no atletismo, até mesmo nos jogos coletivos e nas lutas. E a velocidade de força, basicamente, é a fase de aceleração nos sprints. Além disso, tem os movimentos nos saltos, no rugby, no tênis e nos esportes coletivos. Para finalizar esse bloco, vamos à interatividade. As manifestações da força muscular são de extrema importância para a aplicação do treinamento de força em diferentes aplicações. Entretanto, é importante compreender os diferentes conceitos para manipular as diversas variáveis. Nesse contexto, é correto afirmar que, letra A, resistência de força é a capacidade de resistir à fadiga em uma contração máxima. Letra B, força máxima é a maior quantidade de repetições produzidas em alta intensidade. Letra C, potência é a maior capacidade de produção de força em uma menor unidade de tempo. Letra D, força máxima é a maior capacidade de produção de força em alta velocidade. E letra E, potência
é a capacidade de exercer força por um tempo prolongado. A seguir, voltarei com a resposta desta interatividade.